Oi, gente, nessa aula continuamos a conversar sobre previdência complementar, mas especificamente da Lei Complementar 109. Essa lei é a lei geral sobre previdência complementar, tá? Enquanto a 108, que nós vimos nas outras aulas, trata da relação entre o patrocinador público e suas entidades fechadas, essa lei trata de normas gerais sobre previdência complementar. Então, dispõe sobre o regime de previdência complementar e, diferentemente da Lei Complementar 108, ela é geral, tá? Ela é aplicável, portanto, nas suas disposições a entidades fechadas, entidades abertas de previdência complementar e, quando se trata de entidades fechadas, as disposições da Lei Complementar 109 são aplicadas para entidades fechadas com patrocinadores públicos ou não, para entidades fechadas, criadas por instituidores de previdência complementar. A 108, ela trata de algumas particularidades da relação entre o patrocinador público e a sua entidade fechada de previdência complementar. Então, a lógica é o seguinte: se eu tenho uma particularidade na 108 que seja diferente da disposição sobre a mesma matéria da 109, eu uso o que está na 108 quando é entidade mantida por patrocinador público, tá? Então, tendo lei geral e lei específica, prevalece a específica. Então, se eu tenho uma norma sobre uma dada matéria na 109, mas a 108 particulariza aquela situação quando o patrocinador é público, eu uso a lógica aí, da específica prevalecer sobre a geral e aplico, quando a entidade mantida por patrocinador público, a particularidade da 108, tá? A Lei Complementar 109, ela regula o artigo 202 da Constituição Federal. O artigo 202, parágrafo 1º, também é regulamentado aqui pela Lei Complementar 109. Então, alguns parágrafos do artigo 202 são regulamentados pela 108, o caput, parágrafo 1º, é regulamentado pela Lei Complementar 109. Então, o regime de previdência complementar de que trata essa lei é a previdência privada de caráter complementar, organizada de forma autônoma em relação ao regime geral. Previdência complementar, a filiação é sempre facultativa, tá? No caso, os regimes básicos, trabalhou, filiou, não tem querer, é servidor efetivo e tem regime próprio, instituído pelo ente, o servidor vai ser vinculado ao próprio. Lá, nos regimes básicos, a filiação ela é obrigatória. Aqui não, filiação à previdência complementar é de natureza facultativa. Só paga plano de previdência complementar quem quer. Quer dizer que até um servidor novo no Serviço Público Federal, ele tem a faculdade de contribuir para a FUNPRESP? Claro que sim, ele tem a faculdade, ele não é obrigado. Caso ele não queira contribuir para a FUNPRESP, ele vai ficar com a proteção previdenciária do regime próprio, que garante benefícios até o teto do regime geral, tá? Muito bem, o regime de previdência complementar, ele é baseado na constituição de reservas garantidoras do benefício. Então, esse regime, no seu financiamento, é um regime de capitalização, tá? Então, vamos lá. Regime de previdência privada de caráter complementar, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral. A afiliação é facultativa, baseada na constituição de reservas que garantam o benefício, e essa lei, ela regulamenta o artigo 202 da Constituição Federal. Vejam vocês que essa questão aqui, tá? Ela é a regra geral. Previdência complementar, o regime de previdência complementar é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral. Então, eu tenho o regime geral e tenho a previdência complementar, são regimes distintos. E essa autonomia da previdência complementar diz respeito ao seguinte: se, por exemplo, eu tiver uma pessoa, tá, que é segurada do regime geral e tem um plano de previdência complementar de um fundo de pensão, tá? Essa pessoa não tem que ter obrigatoriamente se aposentado no regime geral para ter o benefício do fundo de pensão, tá? E vice-versa.
tá? Ela pode não se aposentar pelo regime geral e ter o benefício da previdência complementar, tá? Como ela pode, por exemplo, ter se aposentado do regime geral e ainda não ter implementado as condições para obter o benefício da previdência complementar. Na Lei Complementar 108, a gente tem algumas ressalvas, tá? Algumas condições muito particulares. Por exemplo, se é uma entidade de previdência complementar que criou plano de benefícios posteriormente à Lei Complementar 108, na modalidade benefício definido, tá? Existe lá uma exigência de concessão de benefício pelo regime básico para poder ocorrer a concessão do benefício da Previdência Complementar, tá? No caso da Lei 12.618, que trata da Previdência Complementar para servidores públicos federais, que autoriza a criação das FUNPRESP, vocês viram em aulas anteriores que lá existe um dispositivo que diz o seguinte: quando se tratar de benefício não programado, a FUNPRESP só concede benefício de previdência complementar, tá? Se também houver a concessão pelo regime próprio. Então, uma pessoa que depois de 2 anos de contribuição tenha ficado inválida, tá? Essa pessoa tem um plano de previdência da FUNPRESP, paga também as contribuições para o regime próprio. Para ela obter o benefício por invalidez da FUNPRESP, a FUNPRESP só vai conceder se ela tivesse aposentado por invalidez no âmbito do regime próprio. Então, isso é particularidade quando eu falo em plano de benefício de entidade fechada com patrocinador público. No mais, aplica-se a norma geral, que é essa que está aqui. A Previdência Complementar, ela é organizada de forma autônoma em relação ao regime geral, significando isso que existe o regime básico, existe o regime de previdência complementar, eles são autônomos, e a concessão de benefício pela previdência complementar independe, como regra geral, da concessão do benefício pelo regime básico, tá? Pelo regime geral. Bom, o artigo 2º da Lei Complementar 109 diz que o regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. Então, entidades de previdência complementar, que podem ser abertas ou fechadas, elas operam o regime de previdência complementar. O objetivo dessas entidades é instituir e executar planos de benefício de caráter previdenciário. Bom, o governo, o Estado, né, ele tem algumas atribuições nessa área. Então, a ação do Estado vai ser exercida com o objetivo de formular a política de previdência complementar, disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades das entidades de previdência complementar, compatibilizando as atividades das entidades com as políticas, tanto as previdenciárias como as políticas de desenvolvimento social e econômico financeiro. Determinar padrões mínimos de segurança econômico, financeira e atuarial com os fins específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefício isoladamente e de cada entidade de previdência, no conjunto de suas atividades. Também o Estado exerce ações com o objetivo de assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefício. A ação do Estado também envolve fiscalizar as entidades. A Previc fiscaliza as entidades fechadas, a SUSEP fiscaliza as entidades abertas. Também a ação do Estado é exercida no sentido de proteger os interesses de participantes e assistidos dos planos de benefício. Então, a ação do Estado, formular a política para o setor, disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades, compatibilizando as atividades com as políticas, tanto previdenciária quanto desenvolvimento social e econômico financeiro, determinar padrões mínimos de segurança econômico, financeira e atuarial, para preservar liquidez, solvência e o equilíbrio dos planos individualmente e das atividades da entidade como um todo, tá?
assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus planos de benefício, fiscalizar as entidades, suas operações e também aplicar penalidades. A Lei Complementar 109 traz um regime disciplinar com as penalidades que são aplicadas às entidades ou aos dirigentes, né, ou aos dois, proteger os interesses dos participantes e assistidos. No que diz respeito à determinação de padrões mínimos de segurança econômica e financeira, e também atuarial, econômico, financeira e atuarial, a ideia e a finalidade é preservar liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de benefício isoladamente e a liquidez, a solvência e o equilíbrio de cada entidade de previdência complementar, tendo em vista o conjunto de suas atividades. As entidades de previdência complementar são classificadas em entidades fechadas e entidades abertas de previdência complementar, tá? A normatização, coordenação, supervisão e controle das entidades de previdência complementar vão ser feitas quando são entidades fechadas pela Previc e entidades abertas pela SUSEP. São esses os órgãos fiscalizadores das entidades de previdência complementar. Bom, aí o capítulo 2 da Lei Complementar 109 trata de benefícios, dos planos de benefícios. E a primeira seção tem disposições comuns. Comuns a quê? A planos de benefícios de entidades fechadas e de entidades abertas, tá? Tanto numa situação como outra, seja plano de benefício de entidade fechada ou de entidade aberta, tá? Essas entidades somente podem operar e e operar plano de benefício, tá? Quando tiverem autorização específica. Cada plano de benefício a ser instituído passa pela análise, seja da Previc, entidade fechada, seja da SUSEP, entidade aberta. Então, as entidades de previdência complementar somente podem instituir e operar planos de benefícios para os quais tenham autorização específica, tá? Então, cada plano precisa de uma autorização. Os planos de benefício têm que atender a padrões mínimos fixados, tá? Pela regulamentação que é feita, né, em cada ministério especificamente, você vai ter um órgão para fazer a regulamentação, tá? Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência. Tá? E dentro do Ministério da Previdência existe um conselho que responde, tá? Pela regulamentação do segmento das entidades fechadas. Então, os planos de benefício têm que atender a padrões mínimos que são fixados em normas do órgão regulador e o objetivo, tá, de obedecer a esses padrões mínimos é assegurar transparência, solvência, liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, tá, dos planos. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de benefícios nas modalidades benefício definido, contribuição definida, contribuição variável, bem como outras formas de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar. Então, né, o órgão regulador, ele normatiza os planos de benefício que vão funcionar nessa modalidade, CD, BD ou contribuição variável. Lembrar que no caso dos planos de benefício ofertados pela FUNPRESP, eles têm que ser organizados na forma de, deixa eu só ver aqui o microfone, na forma de contribuição definida. A modalidade dos planos da FUNPRESP são todos de contribuição definida. Bom, participante para efeito da lei complementar é a pessoa física que aderir aos planos de benefício. Assistido é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. E o beneficiário, tá, vai ser um dependente do participante. Então, o participante é a pessoa física que aderiu aos planos de benefício. Assistido é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada, sendo o beneficiário um dependente do participante. Bom, as entidades de previdência complementar, e aí são disposições comuns às entidades abertas e fechadas, têm que constituir reservas técnicas, provisões
e fundos em conformidade com critérios e normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. O regulador é um conselho, né, de gestão da Previdência Complementar, o fiscalizador é a Previ, quando eu penso em entidades fechadas. Tá? No caso de entidade aberta, eu tenho a SUSEP, eu vou ter um conselho também no âmbito do Ministério da Fazenda, que vai regular as atividades da Previdência Complementar quando ela é ofertada por entidades abertas. A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, provisões e fundos vai ter que ser feita conforme diretrizes do Conselho Monetário Nacional. A gente já viu isso lá na Lei 12.618, quando falava dos recursos garantidores, lá, né, no que diz respeito às FUNPRESP, também a aplicação dos recursos correspondentes a reservas, provisões e fundos tem que seguir as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. É vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou limites mínimos de aplicação. Agora, vão existir normas do Conselho Monetário Nacional aqui, tá? Que vão estabelecer os chamados limites prudenciais, que vão estabelecer regras no que diz respeito à diversidade das aplicações e também a máximos por carteiras de investimento, tá? Então, é vedado estabelecer aplicações compulsórias dos recursos, tá? Dos planos de benefício. É vedado também estabelecer limites mínimos de aplicação, tá? Então, assim, não pode dizer, ó, o mínimo de aplicação em títulos do governo federal é X. Não existe, é vedada a aplicação de limite mínimo. Prudencialmente, se estabelece valor máximo, né, percentual máximo aí de aplicação, tendo em vista os recursos existentes. Devem constar dos regulamentos de planos de benefício, das propostas de inscrição e dos certificados de participante, condições mínimas que vão ser fixadas pelo órgão regulador. E todo pretendente, alguém que queira ter um plano de benefício, a ele vai ser disponibilizado e ao participante tem que ser efetivamente entregue, quando ele se inscreve no plano de benefícios, tá? Um certificado, uma cópia do regulamento e cópia do contrato quando for plano coletivo em entidade aberta e outros documentos que forem exigidos pelo órgão regulador e fiscalizador. Então, todo pretendente vai ter que se mostrar para ele, se disponibilizar a ele, e o participante, que é um pretendente que já aderiu ao plano, ele quer realmente aquele plano de previdência complementar, quando ele se inscreve, tem que receber um certificado onde vão estar indicados os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade participante. Nesse certificado também vão estar, né, expressos os requisitos de elegibilidade, como é que ele vai ter direito, quais são as condições para ele ter direito ao benefício e a forma de cálculo dos benefícios. E o participante recebe também uma cópia do regulamento atualizado do plano de benefício e material explicativo que descreve em linguagem simples e precisa as características do plano. E se for uma entidade aberta, onde, né, foi firmado um plano coletivo, esse participante dentro de um plano coletivo, ele tem que receber uma cópia do contrato, ok? Vamos lá. Para assegurar compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de benefício, as entidades de previdência complementar poderão contratar operações de resseguro, seja por iniciativa própria, seja por determinação do órgão fiscalizador, tá? Agora, fica facultada às entidades fechadas, em vez de contratar o resseguro, elas criam um fundo de solvência, tá? Então, é uma faculdade da entidade, né, contratar operação de resseguro, ou às vezes ela tem que contratar mesmo porque o órgão fiscalizador determinou, tá? E no caso de entidades fechadas, elas podem, em vez do resseguro, criar um fundo de solvência. Bom, plano de benefício agora das entidades fechadas, certo? Os planos de benefício de uma entidade fechada poderão ser instituídos por patrocinadores
e instituidores, tá? Então, vamos ver aqui. Patrocinador é uma empresa ou grupo de empresas, ou então a União, Estado, Distrito Federal, município, que cria uma entidade fechada, um plano de benefícios em uma entidade fechada, acessível esse plano exclusivamente a seus empregados, ou se for patrocinador público, aos seus servidores. Então, o patrocinador, tá? Ele cria uma entidade, ou ele cria um plano dentro de uma entidade, e esse plano, né, seja o plano dentro da entidade, ou seja, os planos oferecidos por uma entidade, por ele criar, só são acessíveis a seus empregados ou aos servidores daquele órgão público, daquela entidade. Bom, o instituidor já é uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, que cria entidade fechada ou plano de benefícios operado por entidade fechada, que é acessível exclusivamente a seus associados ou membros. Então, por exemplo, a OAB de Santa Catarina cria, né, para os advogados a ela filiados, um plano de previdência. A Associação dos Ex-Alunos da Fundação Getúlio Vargas cria uma entidade, ou cria um plano de previdência que é acessível somente aos seus filiados. Uma associação nacional de servidores cria um plano de previdência também, ou uma entidade fechada, né? Ou um plano de previdência dentro de uma entidade fechada que é acessível somente para os seus associados, ok? Então, esse seria o instituidor. A diferença é que o patrocinador, é certo que ele vai entrar com uma contribuição, tá? Em alguns casos, existem entidades onde só o patrocinador entra com a contribuição. No caso do instituidor, ele cria a entidade, mas ele poderá ou não comparecer com valores, né, de aporte, né, mensal para manter os planos de previdência, tá? Em geral, acontece que o instituidor ele não entra com recursos, diferentemente do patrocinador, que além de criar o plano ou criar a entidade, sempre entra com recurso. Bom, então a formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício no âmbito da entidade fechada se dá através de um convênio de adesão que é celebrado entre o patrocinador e o instituidor e a entidade fechada e é em relação a cada plano de benefício. Então, um patrocinador tem um grupo de empregados que são filiados a um dado plano de benefício. Tem que ter um convênio de adesão desse patrocinador a esse plano de benefício. Mais adiante, a entidade cria outro plano de benefícios, entram novos empregados na empresa que vão aderir a esse novo plano de benefício. É um outro plano, o patrocinador também tem que aderir a esse outro plano. Cada plano, um convênio de adesão, tá? Então, a formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício se dá mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fechada em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, e essa adesão do patrocinador instituidor tem que ser mediante prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador. Então, vamos pegar no caso da entidade fechada, nós temos a Previc. Ela tem que autorizar o plano de benefício, a aplicação do plano de benefício. Ela tem que autorizar a adesão do patrocinador àquele plano de benefício. Vamos lá. Bom, admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores com relação aos respectivos planos, desde que expressamente previsto no convênio de adesão. Então, às vezes, existe, né, multipatrocínio. Eu tenho, né, uma única entidade, mas vários patrocinadores. Então, esses patrocinadores são sempre solidários entre si, tá? A lei diz que se admite a solidariedade entre patrocinadores ou instituidores com relação aos planos, desde que essa solidariedade, essa responsabilização, esteja prevista no convênio de adesão, tá? O órgão regulador, ele vai estabelecer um número mínimo de participantes admitido para cada modalidade de plano de benefícios, tá? Os planos de benefícios das entidades fechadas têm que prever 4 institutos, tá? Isso daí
é obrigatório. Então, quais são os institutos? O benefício proporcional diferido, a portabilidade do direito acumulado pelo participante, o resgate da totalidade de contribuições vertidas ao plano pelo participante, deduzindo as despesas administrativas, e a faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, que é o chamado autopatrocínio. O que nós vamos ver na próxima aula é que nos 3 primeiros é preciso ter a cessação do vínculo com o patrocinador instituidor para que o participante possa se utilizar desses institutos. Já no autopatrocínio, pode haver ou não a cessação do vínculo, ok? Nós vamos encerrar aqui e vamos passar a falar desses institutos na nossa próxima aula. Até lá, gente!